É impressionante que, como músico, a gente tem que interpretar vários compositores. E é engraçado que nas rodas de conversa com os músicos, sempre há um pequeno comentário com relação a Tchaikovsky, com relação a Chopin, com relação a Haydn, com relação a Wagner. Não, porque esse daqui tem uma orquestração um pouco pesada. Não, esse entendia muito do piano, mas não entendia de orquestra. Esse daqui... Com relação a Beethoven, nada. Ninguém ousa falar nada sobre Beethoven. Tanto é assim que Franz Schubert, por exemplo, um compositor austríaco, quando foi indagado qual havia sido o Everest musical da vida dele, a maior realização musical da vida, ele disse ter carregado o caixão de Beethoven. Brahms, para vocês terem uma ideia, Johannes Brahms, um compositor alemão, ele rasgou 2/3 das obras que ele compôs. O que a gente conhece hoje de Johannes Brahms é 1/3 do que ele compôs. Por quê? Porque toda vez que ele acabava de compor, ele tinha como parâmetro o fantasma Beethoven, né? Rasgava tudo. Tanto é assim que, quando foi composta a 9ª Sinfonia, a última Sinfonia de Beethoven, muitos anos passaram sem ninguém sequer ousar a compor uma sinfonia. É impressionante. Ele foi, de fato, um divisor de águas. E, por uma coincidência do destino, nós estamos celebrando esse especial de Natal exatamente em dezembro. Não se sabe a data exata do nascimento dele. Sabe-se, sim, que ele foi batizado na Igreja Católica no dia 17 de dezembro. E a tradição da época era nascer e batizar no dia seguinte. Então, com 99,9% de certeza, Beethoven nasceu no dia 16 de dezembro. Ou seja, depois de amanhã, né, a gente vai estar celebrando o nascimento desse grande gênio. Então, é um motivo de festa em todo mundo, e a gente vai fazer essa festa também aqui, né? E você vai tocar Beethoven pra gente, Sim. Então? Vale a pena conhecer um testamento que ele fez. Ah, isso é lindo. Ele escreveu para os irmãos uma carta. Ele era o arrimo de família, ele que cuidou dos 2 irmãos. Escreveu uma carta, só que essa carta nunca foi entregue. E quando ele faleceu, recolhendo os pertences deles no piano, viram essa carta que hoje nós conhecemos como um testamento. É uma carta que ele escreve para os irmãos dele, mas que é um recado para a humanidade inteira. Por isso que Beethoven não existiu, mas existe. Então faço a sonata ao luar, a sonata opus 27, número 2, que é uma das mais célebres dele. Vamos lá. Tá bom? Ó homens que me tendes em conta de rancoroso, insociável e misantropo, como vos enganais? Não conheceis as secretas razões que me forçam a parecer desse modo. Meu coração e meu ânimo sentiam-se desde a infância inclinados para o terno sentimento de carinho e sempre estive disposto a realizar generosas ações. Porém, considerai que de 6 anos a esta parte, vivo sujeito a triste enfermidade, agravada pela ignorância dos médicos. Iludido constantemente na esperança de uma melhora, fui forçado a enfrentar a realidade da rebeldia desse mal, cuja cura, se não for de todo impossível, durará talvez anos. Nascido com um temperamento vivo e ardente, sensível mesmo às diversões da sociedade, vi-me obrigado a isolar-me numa vida solitária. Por vezes, quis colocar-me acima de tudo, mas fui então duramente repelido, ao renovar a triste experiência da minha surdez. Como confessar esse defeito de um sentido que devia ser em mim mais perfeito que nos outros, de um sentido que em tempos atrás foi tão perfeito como poucos homens dedicados à mesma arte possuíam? Não me era contudo possível dizer aos homens: falai mais alto, gritai, pois estou surdo. Perdoai-me se me vedes afastar-me de vós. Minha desgraça é duplamente penosa, pois além do mais faz com que eu seja mal julgado. Para mim já não há encanto na reunião dos homens, nem nas palestras elevadas, nem nos desabafos íntimos. Só a mais estrita necessidade me arrasta à sociedade. Devo viver como um exilado. Se me acerco de um grupo, sinto-me preso de uma pungente angústia,
pelo receio que descubram meu triste estado. E assim vivi este meio ano em que passei no campo. Mas que humilhação quando ao meu lado alguém percebia o som longínquo de uma flauta e eu nada ouvia. Ou escutava o canto de um pastor e eu nada escutava. Esses incidentes levaram-me quase ao desespero e pouco faltou para que com minhas próprias mãos eu pusesse fim à minha existência. Só a arte me amparou. Pareceu-me impossível deixar o mundo antes de haver produzido tudo o que eu sentia me haver sido confiado. Paciência é só o que aspiro até que as parcas inclementes cortem o fio de minha triste vida. Melhorarei talvez e talvez não. Mas terei coragem. Na minha idade, já obrigado a filosofar, não é fácil. E mais penoso ainda se torna para o artista. Meu Deus, sobre mim deita o teu olhar. Ó homens, se vos cair isto um dia debaixo dos olhos, vereis que me julgaste mal. O infeliz consola-se quando encontra uma desgraça igual à sua. Tudo fiz para merecer um lugar entre os artistas e entre os homens de bem. Peço-vos, meus irmãos, assim que eu fechar os olhos, fazer-lhe em meu nome o pedido de descrever a minha moléstia e juntai a isto que aqui escrevo, para que o mundo, depois de minha morte, se reconcilie comigo. Declaro-vos ambos herdeiros de minha pequena fortuna. Reparte-a honestamente e ajudai-vos um ao outro. A ti, Carl, agradeço as provas que me deste ultimamente. Meu desejo é que seja a tua vida menos dura que a minha. Recomendai a vossos filhos a virtude. Só ela poderá dar a felicidade, não o dinheiro. Digo-vos por experiência própria. Só a virtude me levantou de minha miséria. Só ela e a minha arte devo não ter terminado em suicídio os meus pobres dias. Adeus e conservai-me vossa amizade. Minha gratidão a todos os meus amigos. Sentir-me-ei feliz debaixo da terra, se ainda vos puder valer. Recebo com felicidade a morte. Se ela vier antes que realize tudo o que me concede minha capacidade artística, virá cedo demais e eu a desejaria mais tarde. Entretanto, sentir-me-ei contente, pois ela me libertará de um tormento sem fim. Venha quando quiser, e eu corajosamente a enfrentarei. Adeus, e não vos esqueçais inteiramente de mim na eternidade. Sede felizes.